Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live Checkmate. O fim das dúvidas sobre a maquiagem vegana, que sempre que eu puder eu vou estar aqui indicando produtos veganos para você sim, marcas veganas de maquiagem e cuidados com a pele. Essa live de hoje é um quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam lá na caixinha, no meu direct, e assim eu consigo realmente dar uma resposta diretamente na dúvida que tu tem. Que muitas vezes a dúvida que eu tenho não é a mesma dúvida que tu tem, tá bom? E deixa eu me apresentar então, eu sou Francine, eu sou maquiadora e atualmente eu ensino mulheres a se maquiarem com produtos veganos, tá? Que eu sei que tem bastante gente que tem dúvidas em como que faz, como que é a qualidade dos produtos, e eu tô aqui pra desmistificar tudo isso. Mas o tema dessa live de olho é maquiar os olhos, tá? Eu deixei uma caixinha de perguntas nos meus stories e o pessoal deixou ali quais as dúvidas, né, que elas têm quando vão maquiar os olhos, tá? Então eu tô aqui para responder essas perguntas e achei bem legal que o pessoal deixou umas perguntas bem interessantes. E como eu disse, muitas vezes a dúvida que eu acho que vocês têm não é a dúvida que vocês têm. E foi bem o que aconteceu agora. Eu achei que teriam outros tipos de perguntas, mas tiveram algumas perguntas que, se não tivesse sido deixado lá na caixinha, provavelmente eu não estaria respondendo, tá? A live de hoje vai ser uma live bem rápida, porque realmente eu tô aqui para responder as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha. Mas eu também observei que o pessoal tem bastante dúvida com questão ao formato dos olhos. Então eu vou aproveitar e vou puxar o gancho sobre um pouquinho do formato dos olhos, vou tentar dar umas dicas para vocês de como que vocês podem testar em casa as dicas que eu vou dar aqui para vocês testarem em casa conforme o formato dos olhos. Não vou falar de todos os formatos dos olhos, tá? Eu vou falar mais com relação ao formato de olhos que deixaram como pergunta ali na caixinha, tá? Então eu já vou incluir algumas coisas que eu acho que vai facilitar bastante quando tu for te maquiar, tá? E essa questão dos olhos, eu achei que viriam mais perguntas com relação às sombras, a como fazer um delineado, como, sabe? E vieram outras perguntas, então achei bem legal, porque realmente aqui agora eu vou poder sanar essas dúvidas e eu fico bem feliz, porque a intenção desse quadro realmente é essa, é tirar a tua dúvida, aquela dúvida que tu deixa lá na caixinha, tá? E vamos começar então. A primeira pergunta que eu recebi lá da caixinha foi a seguinte. A primeira foi a segunda que eu anotei no meu caderno. Qual o pincel que eu uso para esfumar? Aqui eu poderia ficar também, pelo menos, umas 2 horas falando sobre pincel de esfumar, tá? E algo que eu preciso que vocês entendam. Aqui eu vou entrar um pouquinho na questão do formato do olho também, tá? Isso vai depender. O pincel para esfumar essa sombra nos olhos vai depender do formato do teu olho. Se tu tem um olho menor, não compre um pincel grande, compre um pincel pequeno. Se tu tem um olho maior, já compra um pincel para te ajudar a esfumar mais rápido essa sombra. Então, a dica que eu dou aqui é a seguinte: qual o pincel que eu uso para esfumar os olhos? É um pincel da linha da EcoTools. Ele é um pincel de médio ali, ele é médio, tamanho médio, mas porque eu tenho espaço no meu olho para esfumar essa sombra. E aí, tu precisa pensar assim: eu vou fazer uma maquiagem e eu quero que ela fique bem esfumadinha, mas meu olho é pequeno. Se tu pegar um pincel muito grande, tu vai acabar levando sombra para muito perto da sobrancelha e muitas vezes ela não vai ficar legal, tá? Então, eu indico que primeiro tu analise qual é o formato do teu olho. Teu olho é pequeno, teu olho é grande, teu olho tem espaço, teu olho não tem, teu olho é mais alongado, quanto de espaço aqui eu teria para usar um pincel?
E aí, dependendo do lugar onde tu for comprar, pega 3, 4 tipos de pincéis. Existem os pincéis mais gordinhos, existem os pincéis mais achatadinhos também. Vai de tu te adaptar. Eu consigo esfumar com os 2 tipos de pincéis, tá? Com esse mais achatadinho, que tem as cerdas mais molinhas e tem mais cerdas. E eu também consigo esfumar com o pincel mais gordinho, tá? Não tenho problema nenhum com relação ao formato do pincel. E é aí que entra uma questão legal também. A partir do momento que tu testa, que tu esfuma, que tu pratica isso todos os dias, vai ficando menos difícil. Então, algo que tu pode fazer é, vai até o lugar onde tu é acostumado a comprar tuas maquiagens, observa quais são os tipos de pincéis que tem lá e vê o tamanho, tá? Se tu tem um olho menor, não escolha um pincel grande, escolha um pincel pequeno. Se tu tem um olho maior, tu já pode escolher um pincel um pouquinho maior para te ajudar a esfumar essa sombra um pouco mais fácil, tá? E vai muito de gosto, mas o pincel que eu tenho, que eu gosto de esfumar a sombra e que me ajuda bastante, eu acho que facilita muito pra mim na hora de me maquiar, é um da EcoTools que veio num kit com 5 pincéis. Se não me engano, eu não tenho ele pra mostrar aqui pra vocês, mas provavelmente eu já devo ter mostrado ele em algum outro vídeo por aí. Mas eu uso um gordinho atualmente, um pincel mais gordinho, mais redondinho, para esfumar a sombra, tá? A segunda pergunta que me deixaram lá foi a seguinte. Fran, por que o lápis não fica no meu olho? Eu passo e meia hora depois não tem mais. Aqui tem algumas questões que a gente precisa analisar também. Ou esse lápis de olho é muito fraquinho, ele é muito seco, que quando tu passa ele fica, mas como o olho é uma área onde tem água, como ele é muito seco, ele vai acabar saindo todo e muitas vezes acumula até aqui no cantinho, né? Que não é uma coisa muito legal. E outra coisa que pode tá acontecendo aí desse lápis não ficar no olho é que de repente tu tá usando um lápis que não é à prova d'água. Então ele dá bastante diferença também, tá? Um lápis que eu indico que vocês comprem para testar é o lápis retrátil da Vizela. Ele é à prova d'água e ele fica bem sequinho. E aqui eu aproveito para te dar mais uma dica. Quando tu for aplicar esse lápis na linha d'água, puxa um pouquinho essa linha d'água e dá uma secadinha, sabe? Passa o dedo. Se tu não tem aflição, se tu consegue, tu pode pegar até um cotonetinho. Assim, ó, é só pra secar essa área, sabe? Deixa essa área mais sequinha, bem da linha d'água, e aí tu vem com o lápis ali pra ele fixar um pouquinho mais, tá? Quando a gente aplica também o lápis de olho no olho muito molhado, ele tende a não pegar, né? Não tem como o lápis de olho pegar na linha d'água muito molhada, tá? Tu pode secar esse olho ou tu pode ir aplicando ele mais vezes, sabe? Aplica um pouco, deixa esse lápis sentar no olho e depois tu pode aplicar mais uma camadinha. Outra coisa que é legal de fazer é tu aplicar uma sombra bem rente à raiz dos cílios para que esse lápis não desça, que acontece também muitas vezes do lápis de olho sumir e ficar borrando aqui embaixo. Então tu pode pegar uma sombra marrom mesmo, não precisa ser sombra preta, tá? Pode ser uma sombra marrom, um pincelzinho chanfrado, um pincelzinho lápis, que vai te ajudar bastante. E tu sela bem rente à raiz dos cílios, bem rente, tá? Não é pra fazer um esfumado muito pra baixo, não. Mas nessa pergunta, o que pode estar acontecendo é que ou tu tá usando um lápis muito sequinho, com a linha d'água muito molhada, então tu passa, ele fica ali, mas daqui a pouco ele some. E o ideal seria, então, tu usar um lápis que seja à prova d'água. Eu recomendo que seja o lápis de olho da Vizela, que ele é à prova d'água. E fazer só dar uma seladinha nesse olho bem rente à raiz dos cílios inferiores. Tá bom?
A terceira pergunta que me deixaram lá, eu achei uma pergunta muito interessante, tá? A pessoa disse que tem medo de deixar a pálpebra caída. E a gente precisa entender uma coisa. Eu acho que ela quis perguntar em aplicar sombra e deixar esse olho caído, tá? Porque a pálpebra é essa partezinha gordinha aqui, ó, que eu tenho, tá? Ó, é isso aqui, tá? Essa pálpebra, ela pode ser mais caidinha que a minha. Como eu tenho o olho grande, ela não caiu ainda, mas acho que daqui a alguns anos, se eu não cuidar, essa pálpebra vai cair. Então, né, começar a fazer umas massagens faciais para essa pálpebra não cair. Mas em questão de pálpebra caída, quando a gente usa a maquiagem, a única coisa que a gente precisa evitar na pálpebra caída é usar sombras cintilantes ou sombras muito claras, porque a sombra que é clara e a sombra que é cintilante vai destacar mais e vai trazer mais para frente essa pálpebra caída. Eu indico que tu use uma sombra marrom, opaca, ou vai depender do tom de marrom que tu quiser, tá? Mas desde que ela seja uma sombra opaca, tu fazer um esfumado, aí vai depender do tamanho do olho que tu tem, o tipo de olho que tu tem. Fazer um puxadinho, sempre levando essa sombra para cima, ou levantar esse olhar usando a sombra opaca, sabe? Puxando essa sombra pra colocar uma cor escura e opaca para levar essa pálpebra caída para dentro e ao mesmo tempo, se ela tá caída, levantar, tá? Sempre no sentido usar a sombra a favor desse olho, levantando esse olho, tá? Então, nunca para baixo, nunca esfumem para baixo aqui, ó, sabe? Fazer a sombra passando da sobrancelha ou descendo demais aqui. Também não façam isso, tá? Sempre daqui para cima, sempre esfumando para cima, em cima dessa pálpebra caída, para ela ir para trás e para ela ficar levantadinha, tá? Tem alguns tipos de delineados também que ajudam nesse formato de olho que tem a pálpebra caída, tá? Mas é bem simples. Comecem evitando sombras muito claras e sombras cintilantes, tá? Que isso vai destacar essa pálpebra caída e não é isso que a gente quer. Use sombras opacas, use sombras em tons de marrom para dar aquela profundidade no olho e sempre com essa sombra para cima, tá? Bem tranquilo, não tenha medo, não tenha medo. Outra pergunta que deixaram lá foi a seguinte. Olha que interessante, e aqui eu tive que... eu vou dar a resposta conforme eu entendi da pergunta, tá? Meu delineador fica marcado, porque parece que eu passo no olho e fica só em algumas partes. Então eu vou entender que ela faz o delineado e esse delineado some em algumas partes do olho, como se a pele estivesse sugando mais esse produto, tá? Pode acontecer porque de parecer que ele fica marcado nesse sentido, né? Numas partes do olho pega, numas partes não pega. Pode ser a quantidade de produto que tu tá aplicando. De repente, eu não sei por onde tu começa o delineado. Se tu começa esse delineado do meio pro final e tu usa bastante produto e depois para passar no cantinho e encontrar tu usa menos produto, obviamente uma parte vai ficar mais preta e a outra não vai ficar tão pretinha. Então pode ser quantidade de produto no pincel, tá? Se atenta a isso. Vê na hora que tu vai aplicar esse delineador se o pincel dele tem produto suficiente para te fazer o delineado, tá? Outra coisa que pode acontecer, se tu tá usando um delineador líquido, pode acontecer mesmo desse olho, dessa pálpebra móvel, dá uma sugadinha nesse produto. Dá uma sugadinha nesse produto, tá? É normal. E aí vai depender também do pigmento que tem esse delineador. E uma dica que eu deixo aqui, caso tu esteja usando o delineador líquido e tu tá sentindo que tem algumas partes que ficam mais
escuras que a outra. Use um lápis preto para fazer uma base primeiro, ou uma sombra escura. Pode ser uma sombra marrom escura, pode ser uma sombra preta, conforme tu quiser. Porque quando tu vir com esse delineado, com esse delineador líquido, por exemplo, ao invés da tua pele sugar o delineador, quem vai sugar vai ser essa base preta que tu já fez. Então, a tendência é que esse delineado fique bem, que ele fique colorido em toda a tua pálpebra, tá? Pode acontecer dessa pele tá sugando um pouco desse produto, porque se for o delineador líquido, a pálpebra pode puxar mesmo, a própria pele pode puxar esse produto. Se tu fizer essa base de preto embaixo com o lápis ou com a sombra, a tendência é que esse delineador líquido não é a pele que vai absorver ele, é essa base pretinha que tu já fez que vai absorver, então provavelmente não vai ter diferença, como essa pessoa tá sentindo, que parece que esse delineador fica mais pretinho numa parte, menos pretinho na outra. Faça a base com o lápis preto ou com sombra escura primeiro, tá bom? Outra pergunta que eu achei bem legal, que muitas vezes a gente esquece também que os cílios fazem parte dos olhos, e essa pergunta foi muito legal. Minha máscara de cílios não dá volume. Tem alguma dica? Tem. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente vai comprar a máscara de cílios, normalmente tu pode escolher com volume ou a que alonga. Qual que normalmente é a diferença? A que alonga, ela tende a ser mais líquida, e a que dá volume, ela tende a ser um pouquinho mais grossa, tá? Esse produto dentro ali da máscara de cílios tende a ser mais grosso. E também acontece de muitas pessoas que compram a máscara de cílios para volume, sentem que ao longo do tempo essa máscara vai secando. E é normal, tá? É bem normal. Se a tua máscara não for à prova d'água, tu pode colocar umas gotinhas de água para a textura dessa máscara de cílios voltar, tá? Fica um pouquinho mais maleável. Mas eu vou imaginar aqui que tu tenha de repente uma máscara de cílios que alonga. Ela não vai dar volume mesmo, tu pode colocar várias camadas ali que vai ser difícil ela te dar o volume. Mas, digamos que tu tenha uma máscara de cílios que é para dar volume, mas ela não tá dando volume. O que eu faço? É uma dica que é muito legal, e se tu tem o pó solto em casa, é mais fácil. Mas se tu tiver o pó compacto, tu pode raspar um pouquinho esse pó compacto, faz ele ficar bem esfareladinho, faz ele ficar em pó mesmo. E aí o que tu vai fazer? Tu vai tirar essa máscara de cílios, vai tirar o excesso do pincel e vai colocar esse pincel nesse pozinho solto, tá? E aí tu vai aplicar a máscara de cílios normal no teu olho, e depois tu vai voltar essa máscara de cílios ali e vai terminar de dar o acabamento nela, tá? O que o pó vai fazer? O pó vai deixar esse produto mais sequinho, e automaticamente tu vai aplicar o produto ali e já vai parecer que essa máscara de cílios ela tá que vai dar mais volume, tá? Porque, como eu disse, se tu tá com uma máscara de cílios que alonga, esse produto dentro é mais líquido. Então, tu vai tirar essa máscara de cílios, tá? Vai tirar o excesso do pincel, vai aplicar no pó e vai voltar para dentro da máscara de cílios. E aí tu vai aplicar, eu acho que eu tinha dito errado antes. E aí tu vai aplicar no teu olho, tá? Porque ao invés dessa máscara de cílios estar muito líquida, ela já vai ficar mais grossinha. Isso vai te ajudar a dar bastante volume nos olhos, tá? Então, a dica aqui para quem quer uma máscara de cílios que ajude a dar volume é tu pegar um pouquinho do pó solto ou do teu pó compacto, tu raspa um pouquinho esse pó compacto para deixar ele bem esfareladinho. E aí tu vai colocar essa máscara de cílios, né? Vai aplicar esse pó em toda a máscara de cílios, vai voltar pra dentro da máscara de cílios e vai aplicar nos olhos. Combinado? Me conta, faz e depois me conta se deu certo, que eu quero saber.
Aqui, muito bem. E aí, eu tive algumas perguntas sobre formato de olhos, tá? E eu queria falar bem rapidinho sobre isso, porque é algo que a gente também precisa entender com relação quando a gente vai aplicar a sombra, tá? Então, eu já comentei um pouquinho sobre o olho que tem a pálpebra caída, mas, por exemplo, tu pode ter um olho caído, como por exemplo o meu. Eu tenho o olho bem caidinho. Se eu não tiver de maquiagem, vocês vão perceber que meu olho ele é bem arredondadinho e ele vem essa pontinha, ao invés de parar aqui, essa minha pontinha, o final do meu olho, para mais para baixo. E aí, o que eu gosto de fazer? Quando eu tô fazendo a minha maquiagem do dia a dia, o que eu gosto particularmente de fazer? Eu gosto de fazer o delineado aqui do canto externo mais grossinho e deixar ele bem fininho. E aplicar máscara de cílios bastante ou um cílio postiço para me ajudar a abrir um pouquinho esse olhar, tá? Se tu quiser também, tu pode usar um cílio postiço só na metade do teu olho, pra quê? Pra levantar essa parte que é mais caidinha. Também funciona super bem, tá? E aí, dependendo do tipo de olho que tu tem, é o truquezinho ali que tu vai usar pra te ajudar a dar um formato diferente pro teu olho, tá? E eu tive uma pergunta que foi a seguinte: Fran, eu tenho o olho pequeno, queria deixar ele maior com a maquiagem, como que eu faço? Claro que aqui eu tô dando algumas pequenas dicas do que vai te ajudar, mas vai depender de qual maquiagem tu vai fazer. Se é uma maquiagem com muita sombra, se é uma maquiagem sem sombra, como eu tô fazendo, né? Só fiz um delineadinho bem básico. Mas os olhos pequenos a gente precisa entender que as sombras mais claras e mais cintilantes, elas destacam e abrem o olhar. Então vamos imaginar aqui que tu quer usar uma sombra no teu dia a dia ou para sair e tu quer dar essa sensação de olho mais aberto. Tu pode usar essa sombra mais clara e com cintilante, com um pouquinho de brilho, tu pode usar ela até a metade do teu olho, um pouquinho mais. E aqui no final, tu vai usar uma outra cor mais opaca. Normalmente a gente usa o quê? O marronzinho, o pretinho, ou se for um rosa, mas opaco, tá? E aí tu vai... E aí eu já vou te dizer assim, se tu tiver o olho um pouquinho mais caído, levanta esse olho, né? Leva essa sombra para cima para dar aquele efeito de olho levantado também, tá? Mas com relação aos olhos pequenos, use sempre sombras mais claras, mais cintilantes para te abrir esse olhar, tá? Outra coisa que é bem legal de fazer tu pode até usar o lápis bege na linha d'água, desde que tu não tenha a linha d'água saltada, mais saliente, tá? Se tu tiver essa linha d'água mais saliente, pode usar o lápis preto, mas faça um belo esfumado rente à raiz dos cílios para te deixar esse olho maior. Porque quando tu aplica um lápis ou a sombra mesmo bem rente à raiz dos cílios, o teu olho ele vai ficar com um tamanho, certo? Se tu faz esse esfumado um pouquinho mais para baixo, passando um pouquinho da raiz desses cílios, o formato do teu olho já vai ficar maior, tá? Então, dosa aí, tá? Se tu quer quer parecer que tá com um olho um pouquinho maior, quer dar um formato, né, desse olho pequeno, quer deixar ele um pouquinho maior, tu pode sim usar o lápis bege na linha d'água, desde que tu não tenha a linha d'água saliente. E se tu gosta muito de usar o lápis preto, pode usar o lápis preto na linha d'água, mas faça o esfumado abaixo dos olhos, senão não vai adiantar nada. E não use, não faça o delineado preto por dentro do olho, porque o delineado preto por dentro fecha mais o olhar ainda, tá? Aplica uma máscara de cílios, aí faz uma camada bem bonita, ou se tu tiver um cílio postiço,
não muito grande, um cílio postiço mais delicado, aplica o cílio postiço que vai ficar bem bonito também, tá? Mas abuse aí das sombras mais claras, mais cintilantes para abrir esse olhar, tá? E eu já vou aproveitar aqui e falar um pouquinho então sobre olhos caídos. Eu posso dizer que eu tenho olhos caídos, né? Tô aqui sempre disfarçada, né? Com o meu delineadinho ali, então vocês, de repente, vocês não percebam, mas sim, meu olho é caidinho, tá? Quando tu for fazer a maquiagem, use sempre sombras mais opacas também, porque se tu usar sombra cintilante no canto externo, tu vai destacar e não é isso que a gente quer. Use sombras cintilantes no olho, sempre o que? No sentido pra cima, tá? Pra levantar esse olhar. Algo que é bem legal da gente prestar atenção é o seguinte: faça sempre o contrário do que o teu olho demonstra ali. Então, por exemplo, se tu tem o olho caído, não siga nesse caimento do teu olho, leve esse olho para cima. Se tu tem olhos mais afastados, não ilumine o início desse olho. Use sombras mais opacas para fechar, tá? Então, são pequenas coisinhas que a gente pode começar a pensar quando a gente vai se maquiar, pra gente conseguir deixar essa maquiagem o mais equilibrada possível, combinado? Então a gente vai sempre levar esse olho para cima, sempre sombras mais opacas para dar profundidade e para modelar, para moldar esse olho, né, no sentido de levantar essa pálpebra. Tu pode fazer um delineadinho como eu fiz, da metade do teu olho é para fora, mas não fazendo esse contorno, sempre um pouquinho mais grossinho, puxando ele um pouquinho para fora, para o quê? Para dar essa sensação de alongar o olho, tá? Quem tem a pálpebra caída, se quiser fazer o delineado, vai fazer o delineado, tá? E vamos supor que a pálpebra ela tá caidinha aqui. Tu vai fazer o delineado e tu vai passar esse delineado por cima da pálpebra. E aí tu vai descer e vai terminar de fazer o delineado, tá? Ele vai ficar com um formato diferente quando tu tiver com o olho mais baixo, mas quando tu abrir o olho ele vai encaixar ali, tá? Espero que vocês tenham entendido esse meu modo de explicar aí o delineado na pálpebra caída, tá? Falando um pouquinho então sobre os olhos afastados. Vamos continuar naquela mesma ideia de sombras cintilantes e sombras mais claras destacam e abrem o olhar. Então, para quem já tem os olhos afastados, o que a gente vai fazer? Primeiro, tu pode delinear um pouquinho mais a tua sobrancelha, mais para dentro, porque essa parte dos olhos a gente já vai começar a moldar ela um pouquinho mais para dentro, tá? Então, tu pode ajustar a tua sobrancelha, fazendo o formato dela um pouquinho mais para dentro, para já começar a juntar esses olhos. E aí, o que tu pode fazer? Sombra opaca, até o cantinho interno do teu olho, tá? Porque isso vai aproximar os olhos. E aí, algo que tu pode fazer é usar sombra cintilante só no meio. Só no meio dessa pálpebra e no final também sombra mais opaca e mais forte, tá? Sombras opacas, como por exemplo o marrom, né? Aqui vou dar muito vou falar muito sobre a sombra marrom porque eu acho que é a mais fácil da gente começar e da gente perceber como que as sombras funcionam nos olhos, tá? Então, tu pode usar a sombra cintilante no meio e a sombra opaca, né, do canto externo ao canto interno, bem nesse cantinho aqui, para aproximar esses olhos, tá? Isso vai ajudar bastante. Mas, Fran, eu gosto de usar a sombra cintilante no cantinho para iluminar. Saiba que vai destacar. Isso é o formato do teu olho, tá? Então, eu indico que não faça. Use sempre a sombra cintilante no meio dos olhos e sombra marrom do canto externo ao canto interno, sabe? Fazendo bem o formato para que esse olho fique mais junto. Também não é legal alongar, tá? Fazer delineados muito puxados ou aquela sombra com puxado, porque vai alongar ainda mais esse olho, tá? E isso não é muito legal para quem já tem os olhos afastados.
Para quem tem, por exemplo, o contrário, os olhos juntos, aí a gente já vai abusar um pouquinho dessa sombra cintilante, dessa sombra clara. A gente vai aproveitar para iluminar bem o cantinho desse olho, para dar essa sensação que esse olho é um pouquinho mais afastado, tá? E aí, o contorno dos olhos também. Se esse olho for um olho junto e pequeno, dá para alongar. Se esse olho for um olho junto, mas mais alongado, dá para equilibrar ali, não puxar demais essa sombra para não alongar demais. Mas o ponto principal aqui para quem tem olhos juntos é de preferência usar sempre um pontinho de luz no cantinho interno, porque isso vai, né, abrir, vai afastar um pouquinho esses olhos, tá bom? Para quem tem olhos grandes, o ideal é sempre observar também, tá? Não dá para fazer esse olho um pouquinho mais alongadinho, tá? Esse olho, ao invés de ficar olhão, ficar um olho mais puxado. Tu pode usar uma sombra opaca até a metade dos olhos, tá? E iluminar o restante. Não é, se tu tiver muito espaço entre a sobrancelha e o teu olho, não é legal colocar muito iluminador nesse olho, porque também vai destacar essa pálpebra para cima da sombra. Então tudo precisa ter um equilíbrio, tá? Vai depender do tipo de olho que tu tem e do tipo de maquiagem que tu gosta de fazer para poder adaptar. Aqui eu usei as sombras, tá? Porque é mais fácil de explicar para vocês como equilibrar esse tipo de olho usando a sombra, tá? Mas é bem tranquilo, gurias. A gente só precisa analisar o tipo de olho que a gente tem, tá? Então, por exemplo, eu tenho olhos grandes e caídos. Então, eu vou precisar usar essas dicas dos dois tipos de olhos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar na minha maquiagem essas dicas e vou ver o que eu gosto e o que eu não gosto para eu conseguir dar um equilíbrio para esse olho. É igual a questão da pele que eu falei quinta-feira passada, a pele oleosa. Muita gente acha que só tem pele oleosa. Eu tenho pele oleosa. Mas às vezes a tua pele oleosa pode ser uma pele oleosa acneica, tua pele pode ser uma pele oleosa acneica e sensível, tua pele pode ser uma pele oleosa e sensível. Então tem muitas características. É por isso que eu tô aqui falando sempre com vocês sobre esses assuntos, para que vocês possam começar a entender um pouquinho de como que funciona, de como que é, para vocês, quando vocês sentarem, vocês disserem assim, mas eu já ouvi a Fran falar que, para olhos afastados, se eu tenho o olho afastado e a sombra clara, cintilante, afasta mais, eu vou evitar essa sombra, eu vou usar uma sombra opaca, fechando um pouco mais esses olhos, vou juntar um pouquinho mais a sobrancelha, né, deixa essa sobrancelha mais para dentro um pouquinho, já para começar a fechar essa parte dos olhos, né, mas é bem tranquilo, não achem que é algo difícil de fazer, porque não é. Eu tenho certeza que na primeira, segunda vez que vocês começarem a testar essas dicas, vocês já vão perceber a diferença, vocês vão perceber o que eu tô falando, sabe? Vocês vão conseguir entender de verdade aquilo que eu falo, vocês vão fazer e aí vocês vão conseguir unir realmente o resultado da teoria com a prática, sabe? Então, é bem importante que vocês façam, que vocês treinem, que vocês usem dessas dicas no dia a dia de vocês, para vocês começarem a construir aí uma maquiagem que combine com os olhos de vocês e que levante... Todo mundo quer o quê? Um olhar mais levantado, um olhar mais puxadinho, né? A gente não quer um olho caído, um olho fechadinho. A gente quer abrir esse olhar, né? E com a maquiagem a gente consegue, tá? Ajustando, usando os produtos certos, analisando o teu tipo de olho, a gente consegue sim equilibrar esses olhos para fazer uma maquiagem babadeira. Tanto se tu for sair, quanto se tu for usar só um delineadinho, como eu estou assim, né? Delineadinho com cílios postiços, que agora eu estou viciadérrima no cílio postiço, né? Facilita demais a minha vida, sim. Tá bom, gurias?
Olha só, live rapidíssima, já deu 35 minutos, eu respondi todas as perguntas que deixaram lá na caixinha. Se tu perdeu a tua pergunta, não entre em desespero. Daqui a pouquinho já vou deixar essa live salva para vocês. Aí vocês podem olhar ela quantas vezes vocês quiserem. Aproveitem e compartilhem com as amigas. Mandem essa live para as gurias que gostam de se maquiar e que tem dúvida muitas vezes, né, com relação à maquiagem dos olhos. E nos vemos quarta-feira, tá? Já vou dar um spoiler aqui. Teremos live segunda, quarta e sexta. Horário também mudou, 12h21, tá? Que é enquanto tu almoça, tu pode me ouvir. E quarta-feira nós teremos maquiagem na prática. Vou estar aqui me maquiando com vocês, mostrando a maquiagem do meu dia a dia, as maquiagens que eu mais gosto de usar, né? Para vocês se inspirarem e poderem se maquiar no dia a dia de vocês também. Combinado? Teremos live Hora da Verdade na sexta-feira, 12h21. Combinado? Eu espero vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui me ouvindo. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, deixe o comentário de vocês depois que eu postar a live. Deixem lá o comentário de vocês que eu quero saber se o conteúdo tá fazendo sentido e se eu consigo ajudar vocês com o conteúdo de maquiagem. Combinado? Um beijo, tenham uma ótima semana e nos vemos nos stories e nos vemos quarta-feira, 12h21 com o quadro Maquiagem na Prática. Tá certo? Um beijo, gurias. Até mais e fui.